Número 15. Uma cidade sem ruas. Imagine acordar em um lugar onde não existem estradas, nem semáforos, nem ônibus, e nem sequer uma única rua conectando as casas. Em vez de carros estacionados do lado de fora, barcos de madeira flutuam suavemente ao lado das portas das casas. Bem-vindo às comunidades flutuantes da Amazônia, perto de Manaus, Brasil, um dos lugares mais incomuns da Terra. Aqui, o poderoso rio Amazonas não é apenas um rio. Ele é a principal rodovia, a rota de compras, o trajeto escolar e a linha de vida para milhares de pessoas. Para muitas famílias que vivem nesses assentamentos flutuantes, os barcos são a única forma de transporte. As crianças vão para a escola em pequenos barcos. Os trabalhadores viajam de canoa para chegar aos mercados. Até mesmo serviços de emergência frequentemente chegam pela água. À medida que você percorre essas comunidades, perceberá bairros inteiros flutuando sobre o rio. As casas são construídas sobre plataformas de madeira que sobem e descem conforme o nível da água muda. Durante a estação chuvosa, o Amazonas pode subir mais de 15 metros, transformando completamente a paisagem. Áreas que antes eram terra firme ficam totalmente submersas. As casas flutuantes são especialmente projetadas para se adaptar a essas mudanças sazonais dramáticas. Algumas são ancoradas a enormes postes de madeira, permitindo que se movam para cima e para baixo conforme o rio sobe e desce. Outras são construídas sobre toras flutuantes que mantêm as estruturas à tona durante todo o ano. As ruas de uma cidade comum são substituídas por estreitos canais de água. Em vez de ouvir buzinas e o barulho dos motores dos carros, você escuta o som das correntes do rio, o canto dos pássaros nas copas da floresta tropical e o ocasional rugido do motor de um barco passando. Muitos moradores vivem dessa forma há gerações. Para eles, conduzir um barco é tão natural quanto dirigir um carro. As crianças aprendem a pilotar canoas antes mesmo de chegarem à adolescência. O rio torna-se uma extensão da vida cotidiana. O que torna essas comunidades ainda mais extraordinárias é sua conexão com a floresta tropical ao redor. Basta sair de casa e você estará imediatamente cercado por um dos ecossistemas mais biodiversos do planeta. Botos cor-de-rosa às vezes aparecem perto dos cais. Araras coloridas voam acima das casas. Peixes exóticos nadam sob as residências flutuantes. Para os visitantes, é como entrar em outro mundo. Um lugar onde o planejamento urbano moderno simplesmente não existe. Um lugar onde a natureza dita a vida diária. Um lugar onde a água substituiu o asfalto. E talvez seja exatamente isso que torna esses assentamentos flutuantes próximos a Manaus tão fascinantes. Em um mundo obcecado por rodovias maiores e transportes mais rápidos, essas comunidades construíram uma forma de vida completamente diferente. Uma forma em que o próprio rio serve como as ruas da cidade. Número 10. Como as pessoas realmente sobrevivem aqui. Viver na Amazônia parece uma aventura, mas como as pessoas realmente sobrevivem em um dos ambientes mais remotos e desafiadores da Terra. Para muitas famílias que vivem ao longo dos rios próximos a Manaus, a sobrevivência depende de um profundo conhecimento da natureza. A floresta tropical fornece alimento, remédios, materiais de construção e rotas de transporte. Cada dia está intimamente ligado aos ritmos da Amazônia. A pesca é uma das fontes mais importantes de alimento e renda. O rio Amazonas abriga milhares de espécies de peixes e os pescadores locais frequentemente saem antes do nascer do sol. Alguns passam horas navegando por canais remotos em busca de tambaqui, pirarucu e outros peixes valiosos vendidos nos mercados de toda a região. Muitas famílias também dependem da agricultura de pequena escala. Elas cultivam mandioca, bananas, mamões e diversas frutas tropicais. A mandioca é especialmente importante porque pode ser transformada em farinha, um alimento básico consumido em toda a Amazônia. Em muitos lares, a produção de farinha continua sendo uma atividade tradicional, transmitida de geração em geração. O acesso a serviços modernos pode ser surpreendentemente difícil. Algumas comunidades remotas estão a várias horas da cidade mais próxima. Durante emergências médicas, os pacientes podem precisar percorrer longas distâncias de barco antes de chegar a uma clínica ou hospital. Por esse motivo, muitos moradores ainda utilizam conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais encontradas na floresta. A educação apresenta outro desafio. Algumas crianças viajam de barco todos os dias para frequentar a escola.
Durante períodos de fortes enchentes ou condições climáticas severas, chegar à sala de aula pode se tornar uma jornada difícil. Ainda assim, apesar desses obstáculos, a educação continua sendo altamente valorizada em toda a região. A tecnologia começou lentamente a alcançar partes da Amazônia, mas muitas comunidades ainda enfrentam acesso limitado à internet e redes de comunicação pouco confiáveis. Os painéis solares estão se tornando mais comuns, ajudando as famílias a iluminar suas casas, carregar telefones e operar pequenos aparelhos. No entanto, a vida aqui continua muito menos dependente da tecnologia do que nas grandes cidades. Um dos maiores desafios é o próprio ambiente. A Amazônia abriga calor intenso, alta umidade, tempestades poderosas, correntes perigosas dos rios e incontáveis insetos. Ainda assim, os moradores locais desenvolveram formas notáveis de adaptação. As casas são projetadas para ventilação. As rotinas diárias frequentemente giram em torno das condições climáticas. O conhecimento tradicional ajuda as pessoas a evitar muitos dos perigos escondidos na floresta. Apesar dessas dificuldades, muitos moradores afirmam que jamais trocariam esse estilo de vida pela vida urbana. O rio fornece alimento. A floresta fornece recursos. A comunidade oferece apoio. As famílias frequentemente se conhecem há gerações, criando fortes laços sociais que ajudam todos a superar momentos difíceis. Talvez a coisa mais surpreendente sobre a vida aqui não seja a falta de infraestrutura, mas a resiliência das pessoas. Enquanto visitantes enxergam isolamento e dificuldades, os moradores veem oportunidades, tradição e liberdade. Eles aprenderam a prosperar em um lugar onde a natureza continua sendo a autoridade máxima. E é isso que torna a Amazônia próxima a Manaus tão extraordinária. Não é apenas um lugar onde as pessoas sobrevivem. É um lugar onde comunidades inteiras dominaram a arte de viver ao lado de um dos ambientes naturais mais poderosos do mundo. Número 5. A vida sem as coisas que você considera garantidas. Há apenas algumas horas da movimentada cidade de Manaus, a vida começa a parecer completamente diferente. As rodovias desaparecem. O som dos motores é substituído pelo ritmo suave das águas correntes. Aqui, no coração da floresta amazônica, milhares de famílias vivem em comunidades ribeirinhas remotas, onde muitas das comodidades que a maioria das pessoas considera necessidades básicas são limitadas ou simplesmente inexistentes. Imagine acordar todas as manhãs sem verificar o seu celular, sem notificações das redes sociais, sem aplicativos de entrega de comida, sem compras instantâneas pela internet. Em algumas dessas comunidades isoladas, o acesso à internet é instável ou inexistente por longos períodos, fazendo com que o mundo exterior pareça incrivelmente distante. Para muitos moradores, o rio não é apenas uma paisagem bonita. Ele é a estrada, o supermercado, muitas vezes a principal fonte de renda. Em vez de dirigir para o trabalho, crianças e adultos frequentemente viajam de barco. Os ônibus escolares são substituídos por canoas de madeira. As ambulâncias são substituídas por embarcações fluviais. Durante a estação chuvosa, os níveis da água podem subir drasticamente, transformando paisagens inteiras. Casas construídas sobre palafitas tornam-se ilhas acima das florestas inundadas. Em alguns lugares, casas flutuantes sobem e descem suavemente com as mudanças do nível do rio, adaptando-se à natureza em vez de lutar contra ela. Algo tão simples quanto comprar mantimentos pode se transformar em uma grande jornada. Os moradores podem passar várias horas viajando de barco apenas para chegar ao mercado mais próximo. Suprimentos essenciais, como medicamentos, combustível, roupas e utensílios domésticos, geralmente custam muito mais caro porque tudo precisa ser transportado através de vastas áreas de floresta tropical. A eletricidade é outro desafio. Embora muitas comunidades tenham obtido acesso a painéis solares e geradores nos últimos anos, o fornecimento de energia ainda pode ser limitado e caro. As famílias costumam usar a eletricidade com cuidado, economizando cada watt possível. Refrigeração, ar-condicionado e dispositivos eletrônicos são luxos que nem sempre podem ser considerados garantidos. Ainda assim, apesar dessas dificuldades, muitos visitantes se surpreendem com a força da vida comunitária. Os vizinhos se conhecem pessoalmente. As famílias passam as noites conversando cara a cara em vez de ficarem olhando para telas.
As crianças brincam ao ar livre cercadas pela natureza em vez de passarem horas dentro de casa. A vida aqui segue um ritmo diferente. O mundo moderno frequentemente mede a riqueza por meio de bens materiais, tecnologia e conveniência. Mas nessas comunidades amazônicas, a riqueza é frequentemente medida por relacionamentos, cooperação e uma profunda conexão com o ambiente natural. Quando o sol se põe sobre o poderoso rio Amazonas, pintando as águas com tons dourados alaranjados, torna-se claro que, embora essas comunidades não possuam muitos confortos modernos, elas possuem algo cada vez mais raro no mundo atual: uma conexão íntima com a natureza e entre si. E talvez seja por isso que a vida aqui continue fascinando viajantes de todas as partes do mundo. Número 1. A emergência silenciosa da saúde. Nas profundezas da região amazônica que cerca Manaus, um dos maiores desafios não é o transporte, a educação ou mesmo a comunicação. É a saúde. Para milhões de pessoas que vivem em toda a vasta bacia amazônica, chegar a um médico pode ser um enorme desafio. Embora a própria Manaus possua grandes hospitais e instalações médicas, inúmeras comunidades remotas estão separadas desses serviços por rios, florestas e longas distâncias de viagem. Em muitas aldeias, não existem grandes hospitais por perto. Quando alguém fica gravemente doente, a jornada para receber tratamento pode levar horas ou até dias. Durante emergências, cada minuto importa, mas a geografia frequentemente se torna um poderoso obstáculo. Mulheres grávidas, idosos e pacientes com doenças crônicas enfrentam situações particularmente difíceis. Consultas médicas de rotina que poderiam levar apenas 30 minutos em uma cidade podem exigir um dia inteiro de viagem pelos rios nas partes mais remotas da Amazônia. Os profissionais de saúde da região enfrentam desafios extraordinários. Médicos, enfermeiros e equipes médicas frequentemente viajam de barco para alcançar populações isoladas. Algumas clínicas flutuantes navegam pelos rios durante semanas seguidas, levando vacinas, atendimento odontológico, exames e medicamentos essenciais para comunidades que, de outra forma, teriam pouco acesso a serviços de saúde. Imagine realizar consultas médicas cercado por uma floresta tropical densa, viajando por vias navegáveis maiores do que muitos mares. Esta é a realidade de inúmeros profissionais de saúde que trabalham na Amazônia. Os desafios não terminam aí. As doenças tropicais continuam sendo uma preocupação em muitas partes da região. Doenças transmitidas por mosquitos, infecções relacionadas à água e outros riscos à saúde exigem monitoramento constante. As autoridades de saúde pública precisam trabalhar em enormes distâncias para proteger populações espalhadas por uma das maiores regiões de floresta tropical da Terra. As condições climáticas acrescentam outra camada de complexidade. O calor extremo, as inundações sazonais e a geografia remota podem atrasar o transporte médico e dificultar as respostas a emergências. Ainda assim, apesar desses obstáculos, esforços notáveis estão em andamento para melhorar o acesso à saúde. Clínicas móveis, programas de telemedicina, centros de saúde movidos à energia solar e embarcações hospitalares especializadas estão ajudando a conectar populações remotas a profissionais da saúde. Novas tecnologias estão gradualmente reduzindo o isolamento que desafia as comunidades amazônicas há gerações. Mesmo assim, a saúde continua sendo uma das questões mais urgentes da região. Para muitos moradores, o hospital mais próximo não está simplesmente na esquina. Ele pode estar a centenas de quilômetros de distância, através de rios sinuosos e selva densa. É um desafio raramente visto pelos turistas que visitam Manaus, mas que afeta a vida diária de inúmeras famílias em toda a Amazônia. Por trás das paisagens deslumbrantes da floresta tropical, da incrível vida selvagem e do maior sistema fluvial do mundo, existe uma história mais silenciosa, uma história de resiliência, determinação e da luta contínua para levar assistência médica a algumas das comunidades mais remotas da Terra. Em uma região onde a natureza domina quase todos os aspectos da vida, essa luta continua todos os dias. E essa é a Amazônia próxima a Manaus, um lugar onde o rio substitui as estradas, os barcos substituem os carros e a sobrevivência diária depende da própria natureza. Mas aqui está a verdadeira pergunta. Você conseguiria viver em um mundo sem ruas, sem hospitais por perto ou até mesmo sem internet estável? Exatamente assim, a maioria das pessoas nem consegue imaginar isso. Se isso impressionou você, não se esqueça de deixar o seu gostei.
inscrever-se no canal e comentar Amazônia para mais histórias reais e inacreditáveis de todo o mundo. Porque o que você acabou de ver é apenas uma pequena parte de quão selvagem este planeta realmente é.